Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Volte para a Caixa. O meu nome é William Meller e estou muito feliz de ter você comigo aqui hoje para mais uma reflexão. Esse podcast existe para fazer as perguntas básicas que não estão sendo feitas no meio de tanto burburinho, no meio de tanto ruído, em tudo aquilo que envolve a nossa carreira, a maneira como a gente está liderando, a maneira como está gerenciando os nossos negócios e fazendo aqui, com uma reflexão simples, voltando para o básico, uma análise daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas olhando para o que importa, não para aquela correria maluca de ruído, de bagunça de informação chegando o tempo todo na nossa caixa de entrada, que faz parecer que o nosso cargo vai deixar de existir, que a nossa empresa vai deixar de ser relevante, que aquilo que a gente vem trabalhando e se esforçando está sendo totalmente terceirizado por causa de uma tecnologia nova. Aqui a gente quer olhar e fazer aquelas perguntas que não estão sendo feitas, ou talvez até estejam, mas ninguém está refletindo com a profundidade adequada. A gente quer fazer uma reflexão junto para tentar ser 1% melhor. 1% melhor todos os dias. Se a gente conseguir ser 1% melhor hoje daquilo que a gente foi ontem, pensa que evolução vai ser ao longo de um período de tempo, né? A gente tende, né, tem uma tendência a supervalorizar o que a gente pode fazer em períodos mais curtos, né? Coloca metas completamente malucas para o ano novo, porque a gente pensa que aquele ano vai fazer a nossa vida dar o salto gigante, o salto enorme que vai mudar tudo. Mas quando a gente olha para períodos maiores, de 5 anos, de 10 anos, aquelas pequenas coisinhas que a gente faz todos os dias é o que realmente movimenta, é o que realmente faz a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional avançar na direção que a gente deseja, avançar rumo aos nossos sonhos, aos nossos grandes objetivos. E no episódio de hoje, a gente quer conversar sobre alguns sinais que as empresas estão enviando nesse início de 2026 que contradizem, hã, os sinais contradizem o que elas realmente querem dizer no final da mensagem. Ou tem um erro de narrativa, ou talvez tenha um erro de interpretação. Mas a gente quer justamente tentar entender esses sinais e tentar fazer uma reflexão, talvez uma reflexão. A minha reflexão vai fazer você concordar, talvez vai fazer você discordar, mas se a gente conseguir parar por um tempo aqui para pensar sobre essas questões juntos, eu tenho certeza que já vai ser um grande ganho de valor, tá bem? O primeiro sinal que a gente vem percebendo, ou que as empresas vêm mandando, é que elas estão mandando, né? Estão dando um recado há alguns anos já, desde que a pandemia acabou, de que o retorno para o escritório é importante. Elas estão colocando um grande foco nesse retorno ao escritório, políticas de retorno, colocando eficiência e eficácia e outros fatores como um ponto relevante para fazer as pessoas voltarem a trabalhar presencialmente. Ao mesmo tempo, elas estão cortando vagas, né, cortando posições, justamente quem está tentando entrar no mercado de trabalho. E por fim, a gente também vai falar um pouquinho sobre empresas que cobram que você domine algumas ferramentas, como inteligência artificial, mas nem mesmo essas empresas ainda conseguem dominar essas ferramentas, né? Como muitos de nós aqui, juntos, eu falo nós porque nós somos, né, uma comunidade aqui refletindo, pensando juntos. Alguns de nós colocam o foco dessa reflexão muito forte na carreira, né? Então, talvez você que esteja me ouvindo, você não esteja ainda numa posição de liderança e você quer entender a sua conexão com esses sinais que as empresas estão enviando. Talvez você, assim como eu, que lidera pessoas, lidera equipes, você esteja numa posição onde você não quer somente entender os sinais que a sua empresa, ou talvez você, numa posição de gerente, está enviando, mas também como esses sinais estão sendo interpretados e qual reflexão que você pode fazer para, como líder, tomar decisões mais corretas. E eu também sei que algumas pessoas que escutam aqui, que participam da nossa comunidade, são empreendedores, são donos de um negócio. E talvez você esteja passando por um momento onde você precisa também tomar decisões que estão vinculadas a esses fatores que a gente citou aqui. E é justamente isso que eu quero te ajudar a pensar. Se a tua empresa, por exemplo, empresa que você é dono, está precisando desse retorno ao escritório, vamos refletir junto aqui sobre quais motivos estão fazendo essa conclusão ser a conclusão, a conclusão final, né? A sua reflexão final de que o retorno ao escritório vai trazer um retorno esperado em alguma área, em alguma métrica, e vamos refletir se você está olhando tudo pela ótica correta, tá bem?
Mas como sempre, e eu gosto muito, né, vocês sabem, já são alguns episódios, eu gosto de trazer sempre uma história que vai ajudar a gente olhar para algo que aconteceu e conectar com os temas que a gente vai discutir aqui hoje. E hoje eu quero levar você para Santa Fé, no Novo México, no verão de 1943. Olha só que legal essa história. O Edwin Land, ele tá tirando fotos com a família durante as suas férias. Ele tá usando uma câmera. E o Edwin, ele é um inventor. Na verdade, ele vai ser conhecido no mundo, o nome dele vai ser conhecido se você pesquisar no Google, como o inventor da Polaroid. O Edwin Land, ele só perde nos Estados Unidos para o Thomas Edison. Ele registrou mais de 500 patentes, então é uma mente genial, uma mente que tem uma perspectiva de invenção muito bacana. A biografia dele é algo que você vai achar muito interessante pela forma como ele olhava para problema sempre com aquele foco de, sair da caixa. "Pô, esse problema aqui não tem solução". "Pô, mas talvez tenha. Vamos pesquisar, vamos entender, talvez tenha alguma forma de resolver isso aqui". E ele estava tirando fotos da família e a filha dele, Jennifer, que tinha apenas 3 anos na época, fez uma pergunta para ele: "Pai, por que que eu não posso ver a foto agora?". Vou repetir para você que a gente está falando do verão de 1943. O Land, né, o Edwin Land, ele sai para caminhar pela cidade, começa a pensar sobre aquele ponto, porque chamou a atenção dele a pergunta que a filha fez, e em menos de 1 hora, isso é pelo menos o que conta a biografia dele, após uma caminhada, ele volta com a ideia formada, né, a ideia de como seria o filme, como seria a câmera, qual a química necessária para fazer uma foto ser revelada instantaneamente, né. Só um parênteses aqui, a gente sempre eu sempre falo, tem muito conteúdo meu, tanto em textos e agora alguns vídeos, que eu falo sobre como uma caminhada pode ajudar você a resolver problemas. Veja só o que essa caminhada causou ao Edwin Land, trouxe uma invenção impressionante. Naquela mesma tarde, depois da caminhada, ele vai chamar o advogado responsável pelas patentes que ele registrava, que, por curiosidade, também estava tirando férias na mesma cidade, e eles registram, então, o que viria a ser a patente da fotografia instantânea. Em 1948, a Polaroid vai lançar o Model 95, né, o modelo 95, em Boston, com um preço de $89, um preço, caro para a época. E a loja vai colocar, nesse lançamento, 60 câmeras em estoque, que vão esgotar assim que é anunciado o produto. As pessoas enlouquecem, a Polaroid esgota seus estoques e tenta produzir mais e precisa aumentar a sua produção, a capacidade de produção, justamente porque, né, a pedida do mercado por aquele tipo de tecnologia foi muito grande, e por décadas a Polaroid vai dominar um mercado que ela mesma criou. Ela criou o mercado, ela dominou e ela vai continuar a sua dominância. O que vai acontecer é que na década de 70, ah, a dominância está tão grande que a Polaroid tem um modelo de negócio que basicamente fazia ela ganhar muito dinheiro, mas também controlava todo o negócio da empresa de uma maneira de inovação, né. O que eu quero dizer com isso? A Polaroid vendia tão bem em filmes que era difícil pensar em qualquer outro negócio ou uma mudança no modelo de negócio que não fosse vinculado ao filme instantâneo. Aquilo representava uma margem bruta de 65%. E o digital vai chegar com isso, a Polaroid ela vai ter ou vai tentar entrar no mercado digital, ela não vai ignorar, mas é muito difícil para uma companhia tão estabelecida em um mercado com um produto com uma margem tão alta fazer uma movimentação dessa. O que acontece, inclusive vai ter uma entrevista do CEO da Polaroid, o Gary DiCamillo, que ele vai explicar um dilema que eles viviam nessa época, né. Ele vai dar essa entrevista para Yale em 2008 e tem uma frase dele que chama bastante atenção. Eu captei isso aqui também da história da Polaroid, né. Ele vai dizer basicamente que a gente sabia que precisava trocar a correia, mas não conseguia parar o motor, fazendo uma referência à troca de correia do motor, né. E isso faz muito sentido. É difícil fazer uma mudança tão significativa, tão forte no modelo de negócio, sem parar o motor, sem fazer a empresa ser sacudida, né. Quantas empresas a gente vê que tenta estabelecer um departamento de R&D, né, um departamento de pesquisa e desenvolvimento separado da empresa, inclusive criam labs de inovação, algumas vão para outros países para tentar buscar
formas de olhar para o futuro, para novos produtos, para inovar, mas mesmo assim tem muita dificuldade de fazer mudanças significativas nos seus modelos de negócio. Se você pesquisar e ler sobre biografias de grandes empresas que a gente vive hoje, você vai ver que elas passaram sim por grandes transformações, mas todas essas transformações vieram de movimentos bruscos, algumas empresas faliram. A gente só ouve a história, né, é muito mais fácil, a gente ouve a história daquelas que tiveram sucesso, mas normalmente movimentos abruptos de modelo de negócio tendem a ser catastróficos, tá. Então a Polaroid tinha um motivo para estar receosa com o movimento, só que o que vai acontecer é que justamente esse receio e esse medo do movimento vai fazer a Polaroid vir a declarar falência em 2001 e ela vai declarar falência com mais de US$ 1 bilhão em dívidas. Uma empresa que dominou o mercado com uma margem absurda vai declarar falência com uma dívida também absurda. E vamos refletir aqui, né? A empresa vai nascer da pergunta de uma criança. Né? A gente pode fazer referência aqui com a pergunta de alguém que está entrando no mercado de trabalho, não faz ideia como as coisas funcionam e faz essa pergunta. A gente pode fazer referência sobre alguém que não entende nada de uma área de negócio e faz uma pergunta tola, talvez, uma pergunta simples, né, em inglês a gente fala uma dumb question, e a gente olhar para aquela pergunta e mudar completamente a forma como a gente enxerga o problema. A pergunta que a gente vai ver a Polaroid que vai fazer a Polaroid ter muito sucesso, ela vai ser perguntada novamente no futuro, na hora que chega a câmera digital, né. Por que que eu não posso ver sem necessidade de ter um filme ou um papel? Por que que eu não posso ver direto no aparelho? E a câmera digital vai chegar e a Polaroid não vai conseguir responder essa pergunta internamente com a mesma agilidade, olha que palavra boa, a gente fala tanto de agilidade de negócios, né, não vai conseguir responder a pergunta com a mesma agilidade e a mesma lógica. E qual é a pergunta que a gente vê acontecendo ou sendo feita nesse momento? Empresas estão pedindo ou solicitando que seus empresários retornem ao trabalho. Pesquisas da Reuters, da Stanford e da Vena Solutions estão mostrando que diversas empresas globalmente vêm exigindo o retorno ao escritório dos seus funcionários. Um exemplo clássico disso, agora no começo de 2026, foi a Stellantis. A Stellantis mandou um e-mail para 8.500 funcionários na França com uma mensagem muito direta de retorno ao escritório. A empresa classificou esse retorno ao escritório como uma prioridade competitiva. O negócio não estava indo bem em alguns aspectos, ou não está indo bem em alguns aspectos, e as pessoas foram teve essa exigência da alta gestão da empresa como um retorno ao escritório para uma prioridade competitiva, focando em mais eficiência, focando em entregar mais valor. Só que a Stellantis não é um caso isolado, né, esses dados da Stellantis, eles saíram em algumas pesquisas da Reuters, mostrando inclusive quanto dos funcionários desses 8.500 da França gostariam de voltar ao escritório. Teve uma pesquisa que o sindicato fez e 90% disseram que eram contra o retorno ao escritório, em tempo integral. Ah, a Stellantis, né, focando só para não deixar aqui o exemplo morto, ela perdeu alguns bilhões, com algumas movimentações de negócio, com o mercado elétrico, com obviamente o mercado automotivo passando por uma grande transformação, e ela precisa desse movimento de turnaround, né, de mudar o jogo novamente. E o CEO escolheu um símbolo dessa mudança, o retorno ao escritório. A gente usa o CEO porque ele obviamente é a cara do negócio, mas o board, a empresa, a alta gestão decidiu que a forma de demonstrar essa virada do jogo, um eh, uma das demonstrações dessa capacidade da empresa para o mercado foi a exigência do retorno ao escritório, como um símbolo da virada. Nos Estados Unidos, né, ocorreu a mesma coisa, a empresa exigiu 5 dias por semana e, vem ocorrendo diversas pesquisas mostrando que as pessoas não querem voltar ao escritório mais de maneira total. Uma pesquisa da Vena Solutions, que eu pesquisei aqui junto para a gente colocar esse dado interessante, mostrou que 83% dos CEOs globais de empresas de médio e grande porte esperam um retorno total ao escritório até 2027, mas apenas 66% dos profissionais, dizem que voltariam a trabalhar 5 dias por semana no escritório, sem ter uma alteração no salário que justificasse essa mudança.
Esse é um embate geracional, eu vou dizer. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma geração passada apenas, não precisa ir mais do que isso, debater com a empresa se vai trabalhar 5 dias por semana no escritório ou não. Isso não era algo questionável. Isso não era algo que você negociava, né. Você tem o seu horário de trabalho, o seu escopo de trabalho e você vai fazer esse trabalho nesse devido local. Acontece que o trabalho do conhecimento nos últimos anos e a pandemia ela colocou luz sobre algo que já se via funcionando em outras empresas, é que você não precisa estar fisicamente para gerar valor. Porém, e aqui agora eu entro no ramo, saindo um pouquinho dos dados e das pesquisas para trazer opinião, a a discussão se o retorno ao escritório, se o home office, se existe um que é melhor, um que é pior, essa discussão, na minha opinião, ela é um pouco, eh, ela perde o foco central do que deveria ser discutido, que é: por que você precisa que os seus funcionários, se você é um gestor, se você, possui uma empresa, por que você precisa que os seus funcionários estejam lá fisicamente? Eu consigo ver e existem casos excelentes, onde obviamente você precisa ter os seus funcionários presencialmente. Existem diversos modelos de negócios, modelos até mesmo de produto que são construídos, modelo, enfim, até do tipo do cargo que você precisa executar ele no ambiente corporativo. Ponto, não há discussão sobre isso. Ao mesmo tempo, se você percebe que a produtividade é algo também bem complexo, né, como que você mede produtividade? O que que você está levando em consideração? Mas considerando que a produtividade realmente existem outras pesquisas que mostram aumentou, para algumas áreas e alguns cargos trabalhando, remotamente, o que que está justificando então as empresas estarem pedindo esse retorno ao escritório? Porque justificar isso como produtividade, como fazer mais, como uma virada de negócio, como, enfim, qualquer coisa que foque na entrega, na execução, eu tenho um pouco de dificuldade de ver como uma justificativa plausível. Quando a gente foca em cultura organizacional, de construção de times mais coesos, quando a gente foca cultura, eu poderia ficar aqui falando por horas, o quanto o collocation, né, a presença física de times, juntos trabalhando no mesmo ambiente, olhando para os outros, levantando da mesa para conversar, o quanto isso gera mais valor e gera um trabalho que se movimenta, essa é a expressão correta inclusive, se movimenta mais rápido, porque a fricção diminui muito, a fricção de conversar com alguém, a fricção de esperar uma reunião, as coisas estão ali, estão acontecendo, as pessoas estão se levantando. Não sei qual geração você que está me ouvindo é, mas alguns anos atrás, talvez você trabalhando com um time 100% presencial, eu trabalhei muito mais com times presenciais, hoje eu venho trabalhando muito mais com híbridos no presente. Mas no passado tinha aquela coisa ali de o fulano tá precisando me entregar alguma coisa, ou eu esqueci de comentar algo com ele, a gente levanta pra ir no café, debate e resolve. Ou então tá ali na mesa conversando, você ouve que o cara, lá na outra ponta tá falando sobre algo que você precisava, hã, que fosse feito ontem, você vê que ele tá falando que tá terminando agora, tu vai lá, já resolve. Existe algo que faz a cultura do presencial fazer sim muitas coisas se movimentarem de maneira mais eficaz, tá. Porém, também há muitos motivos que fazem times híbridos, com culturas diferentes, geografias diferentes, trabalhando na mesma entrega, fazerem aquilo com mais qualidade, tá. Por que que eu coloco qualidade como um ponto importante aqui? Porque quando a gente fala em produtividade, principalmente agora com o IA, é muito complicado falar que produtividade está aumentando, está caindo, se voltar para o escritório vai ser melhor, porque fazer mais não significa fazer a coisa certa. E existem, dados que mostram que o trabalho remoto aumentou bastante em algumas áreas, como desenvolvimento de software, a qualidade do que é construído. Porque o foco da pessoa que está desenvolvendo o código, está colocando a sua energia para transformar um problema em uma solução de software, ele aumenta consideravelmente trabalhando de casa. É por isso que eu acho que falar sobre eficiência, colocar como a virada organizacional e justificar isso como motivo de retorno para o escritório, é um dado que não faz, muito sentido. Essa é a minha opinião.
Um dado de Stanford diz também algo muito interessante aqui que eu acho que é importante compartilhar. Ele tá aqui no meu. Me perguntaram esses dias aqui, me mandaram uma mensagem, não foi nenhum comentário. Por que que às vezes eu olho para cá e por que que às vezes eu olho para cá quando eu tô falando? Pessoal, muito simples, eu construo um roteiro muito básico aqui com alguns dados, informações que eu pesquisei antes, que eles estão na minha frente, e aqui está a minha tela de retorno, que eu garanto que o áudio e o vídeo estão sendo capturados para não perder o que eu estou gravando para vocês, tá. Então agora só porque eu olhei aqui, eu lembrei que eu acho que é um comentário bem interessante pra você saber um pouquinho dos bastidores aqui do Volte pra Caixa, tá bom. Mas o dado de Stanford, ele diz algo bem interessante, que esse mandado para voltar para o escritório não está surtindo efeito, o que é muito maluco também pensando em choque de gerações. Gerações passadas não conseguem imaginar que uma empresa vai exigir que os seus funcionários retornem a trabalhar presencialmente no escritório e os funcionários não retornem, não querem voltar. E estão usando isso como um argumento em suas negociações salariais ou até para procurar outras oportunidades. Então, se você está fazendo agora olhando para você como líder, como alguém que tem poder de tomar decisões, se o motivo que está fazendo as pessoas voltarem para o escritório ou que está fazendo a sua empresa exigir o retorno ao escritório é eficiência, é eficácia, ou talvez você quer ter as pessoas junto numa reunião, pergunte-se a si mesmo, tente sair um pouquinho da visão da sua empresa e tenta pensar um pouquinho, por que que a presença importa nesse caso? O que que vai ser feito diferente? Será que você vai ter mais reuniões que poderiam ter sido um e-mail? Se esse é o ponto, reflita se você está fazendo algo que vai ajudar o seu time a trabalhar melhor em todos os aspectos, ou simplesmente vai fazer as pessoas serem vistas trabalhando? Porque ver alguém trabalhando não significa que a produtividade está aumentando, não significa que a qualidade está aumentando. E a pergunta para ti, sobre a tua empresa talvez exigindo um retorno ao escritório, é a reflexão de se a tua empresa exigir, se você trabalha hoje híbrido, né? Se a sua empresa exigir que a partir da próxima semana você deve trabalhar 5 dias no escritório, horário normal, cumprindo como sempre foi aquele horário rígido de entrada e saída, o que que isso impactaria na sua rotina? Eu quero saber, me deixa por favor nos comentários, vamos interagir, porque eu sempre fico curioso de entender como você está refletindo aqui junto comigo. Você está concordando com o que eu digo ou você está discordando? Você tem todo você é bem-vindo a discordar e a gente ter uma discussão bem legal, aqui nos comentários, tá bem? Acho que esse coloca esse assunto como sempre os assuntos aqui eles estão muito conectados, um vai puxando o outro, né. E a gente falou no início desse episódio sobre a história da Polaroid e a história das perguntas que movem inovação, né. A pergunta tola da criança de 3 anos que fez a Polaroid ser inventada. A pergunta de alguém que não entende um modelo de negócio e faz a mesa inteira que está trabalhando naquele mesmo tipo de negócio há 20 anos conseguir olhar as coisas de uma maneira diferente. Normalmente isso vem, né, na expressão tradicional do sangue novo, daquele que está chegando agora, daquele que não conhece como as coisas funcionam por aqui e querem pensar e conseguem pensar nas coisas um pouquinho fora da caixa, antes de serem colocadas naquela visão da cultura da empresa, que não está errada, mas que faz elas terem um modelo de pensamento já fixo em como as coisas funcionam na empresa, né. Esse é o jeito que as coisas funcionam na empresa, esse é o jeito que as pessoas pensam em comunidade, esse é o jeito que o BrainNet, né, os cérebros se interligaram e elas pensam daquele jeito. E aí vem alguém de fora e coloca uma pergunta na mesa que faz as pessoas olharem completamente para outra direção. E é justamente no começo da carreira que a gente consegue perceber esse tipo de momento, né? Alguém que está começando o seu cargo e consegue ter esse tipo de percepção. Mas será que isso está mudando agora com a inteligência artificial? Onde a inteligência artificial mais afeta a nossa carreira e afeta o mundo corporativo, é com certeza em áreas que conseguem já usufruir da capacidade de inteligência artificial para aumentar a sua produtividade. E isso aqui coloca algo que a gente vem discutindo bastante nesse podcast, que é o que é produtividade nesse caso, né? As empresas estão fazendo mais, mas talvez fazendo a coisa errada. O que que exatamente faz o jogo, mudar quando a gente coloca inteligência artificial num processo de negócio? O que a gente está percebendo, e o mercado está mandando um sinal, é que inteligência artificial está justamente começando a afetar mais
em estágios iniciais. E é esse o tema do nosso segundo tópico. Em 11 de março de 2026, saiu um anúncio da Atlassian, colocando bem claramente um corte significativo de pessoas novamente, vinculadas a uma mudança na forma como a empresa estava trabalhando. Cerca de 10% do quadro da empresa seria afetado. E essa informação fez justamente o questionamento, né? Isso é novamente um tipo de layoff acontecendo por conta da inteligência artificial? A inteligência artificial é a narrativa por trás disso? E o CEO da empresa, ele foi bem direto. Não que a IA, no caso da Atlassian, está substituindo pessoas, mas a empresa precisa de um tipo diferente de pessoas agora. Basicamente, ele usou IA como narrativa, mas tentou sair um pouco do óbvio, dizendo que IA estava agora substituindo alguns processos ou fazendo a empresa ser mais produtiva. Até poderia parecer razoável, só que tem um detalhe aqui que a gente está perdendo na discussão e que a gente não pode deixar de lado, porque ele é um detalhe crucial. Esse corte de 10% que a empresa anunciou, ele parte como um pivô estratégico da empresa para olhar para a inteligência artificial, e ele inclusive comenta, né, que é inteligência artificial e enterprise sales, né, vendas corporativas. E esses cortes estariam afetando principalmente funções de suporte, de operações, camadas intermediárias. Só que vai ter uma pesquisa da Gartner, também agora no início do ano, de fevereiro de 2026, que aponta que 56% dos líderes de supply chain esperam que a inteligência artificial consiga reduzir a necessidade de contratação em níveis mais baixos ou níveis básicos. Isso quer dizer justamente a porta de entrada. A gente está literalmente dizendo que inteligência artificial pode ser considerada, essa pesquisa da Gartner mostra isso, está sendo considerada para cargos iniciais, e você estaria fechando a sua porta para uma geração completamente nova entrando no mercado de trabalho, não entrar na sua empresa. Isso é um detalhe que faz a gente ter várias reflexões, a gente pode olhar isso por várias óticas. São justamente as pessoas com o sangue novo, né, vindo as novas gerações chegando, que conseguem fazer as perguntas que ninguém faz, porque elas não vêm com aqueles anos de experiência que faz a gente pensar da mesma forma em algumas indústrias. Elas vêm justamente para fazer a pergunta que pode parecer tola, mas que faz um negócio inteiro se movimentar de uma maneira diferente. A Polaroid foi criada assim. A Polaroid teve essa pergunta tola da filha do fundador, aos 3 anos de idade, perguntando se ela por que ela não poderia ver a foto, e a Polaroid então surge e domina o mercado de câmera com impressão instantânea, né, com filme instantâneo. E se a gente está fechando a porta justamente para essas pessoas, que outro tipo de problema vem com isso? Bom, tem um outro relatório da Forrester Research que aponta que apenas 16% dos trabalhadores que já estão no mercado de trabalho têm um alto AI Key, que seria basicamente um coeficiente de prontidão para a inteligência artificial, o quanto aqueles profissionais estão prontos para trabalhar com inteligência artificial. 16%. E essa projeção tende a aumentar agora ao longo de 2026. Só que o dado dessa pesquisa da Forrester mostra que a geração Z, justamente aquela que está entrando no mercado de trabalho agora, tem esse coeficiente muito mais alto do que aqueles que já estão no mercado de trabalho. São jovens que já têm, inclusive, na sua formação, ou são mais ah, adeptos à tecnologia, como inteligência artificial, desde de que elas surgiram, já têm utilizado em cases pessoais ou de estudo inteligência artificial, e elas estão prontas para utilizar isso dentro das empresas. É um índice muito maior. Só que são essas pessoas que estão tendo a sua porta fechada. A geração mais preparada para a inteligência artificial está sendo barrada na porta de entrada da empresa com a justificativa de que inteligência artificial pode fazer esses trabalhos. É algo que não faz muito sentido se você pensa num ponto de vista estratégico. Se você pensa somente no curto prazo, com a redução do custo, com a redução da necessidade de contratação, a redução do custo com o pessoal, você fica completamente cego para todo o seu futuro, a sua visão estratégica com a entrada de novas pessoas e aqueles cargos que poderiam ser utilizados por essas pessoas. Veja bem, eu também quero fazer o adendo. Eu não estou dizendo que tecnologia
vou falar de maneira geral, porque não é só inteligência artificial, não deva substituir funções que realmente podem ser automatizadas, podem ser, enfim, delegadas para algum tipo de tecnologia. Eu não estou dizendo isso. Eu não sou esse tipo de pessoa que é contra inteligência artificial, porque aquilo vai roubar nossos empregos e o mundo vai acabar. Eu não faço esse tipo de alerta. Você acompanha o meu conteúdo, você sabe que eu sou um early adopter, né? Adoto inteligência artificial a nível pessoal e a nível profissional desde que a gente começou a falar sobre isso. Na verdade, muito antes do boom do generative AI, eu já tinha trabalhado em projetos envolvendo inteligência artificial, machine learning. Então eu não estou aqui para fazer o papel da do de assustar aqui, tá, de trazer um pânico, ou até de dizer que as empresas não devam substituir algum tipo de trabalho, porque isso vai ser o capitalismo malvadão. Não, esse não é o ponto. A contradição é justamente posições onde você tem um certo ganho por ter aquelas pessoas da nova geração entrando e você está barrando na porta de entrada, colocando como justificativa algo que ainda não está gerando resultado, e os resultados estão aí. Eu falei sobre isso em alguns outros episódios, em alguns outros vídeos. Os resultados não estão mostrando ainda esse ganho. Você está perdendo, talvez, uma oportunidade muito boa para absorver uma geração inteira que está mais preparada para lidar com inteligência artificial. As empresas têm que conseguir, agora eu falo com você líder, eu também me coloco na função de líder aqui, líder de times, líder de projetos, que precisa se preocupar de que forma o meu processo, a minha empresa, o meu negócio pode fazer mais com menos. Obviamente, essa pergunta você deve se fazer todos os dias. Mas você também precisa ser estratégico onde você corta um custo hoje, no presente, e o que esse corte vai significar em 3, 5 ou mais anos do ponto de vista estratégico. É por isso que cortar essas vagas júnior, né, a vaga de entrada, ela vai ter essa redução de custo no curto prazo, mas vai eliminar um pipeline de desenvolvimento, de renovação empresarial, renovação de negócio, que é crucial para o seu negócio continuar, para sua empresa continuar relevante no futuro. Tá bem? E com isso, o tópico 3 que a gente vai trazer, um tópico vai puxando o outro, né? Uma coisa vai trazendo a outra para a conversa. A gente vai falar sobre fluência em inteligência artificial de um ponto de vista agora de formação. Afinal, existe uma pressão, né? Existe uma pressão realmente, uma forma de expectativa do mercado de que você esteja se qualificando para atuar com inteligência artificial, seja com o auxílio de inteligência artificial em um processo, seja utilizando ferramentas de IA para melhorar algum tipo de trabalho que seja feito na empresa. Então, existe sim uma exigência já de desenvolvimento profissional para que você trabalhe com essas ferramentas. Acontece que os cursos já estão se proliferando de uma maneira muito rápida. Eu sempre uso essa essa conexão com métodos ágeis, né, e com outros métodos de gestão de projetos, porque a gente viu métodos ágeis chegarem como algo muito importante, crucial para falar de agilidade de negócios, para falar sobre flexibilidade organizacional, e a gente viu um boom do mercado de certificações, o mercado de cursos, o mercado de venda de certificados, fazendo mais pessoas terem um monte de siglas depois do nome delas, e a gente não viu, na verdade, um ganho real por conta das metodologias. Aliás, a gente viu, mas a gente viu um mercado também que proliferou e tornou, enfim, colocou uma pressão tão grande nas metodologias que fizeram a gente tirar o foco de cultura organizacional, flexibilidade, agilidade de negócios, e colocou um foco tão grande em o framework que você está utilizando, a certificação que você aplicou, qual consultoria está aplicando o framework na sua empresa, virou realmente um mercado. E agora com inteligência artificial não é diferente, o mercado de certificações, o mercado de cursos, mais e mais empresas tentando mostrar que ter a certificação nesse tipo de ferramenta de inteligência artificial é melhor do que essa. Já existe um mercado colocando isso para cima. O LinkedIn mesmo tá cheio de posts, de colocações de como usar o ChatGPT, usar o Claude, o Gemini para ser mais produtivo, como você utilizar agentes de IA para transformar a sua empresa. Já existe um boom, um hype muito grande em cima desse tópico. E aí, a Foxit vai publicar um estudo agora em março de 2026,
com um dado que chama bastante atenção, em cima de qualificação e inteligência artificial, tá. 89% dos executivos que estiveram respondendo essa pesquisa, disseram que sim, de acordo com eles, a IA estava aumentando a produtividade, nos seus negócios. E aí essa pesquisa foi tentar medir, usando os mesmos critérios em diferentes empresas, de qual era esse ganho de produtividade. E o resultado em horas, ou melhor, o resultado foi 16 minutos por semana. De acordo com essa pesquisa, né, que foi publicada depois na Business Wire, apenas 16 minutos semanais, era visto como um ganho de produtividade nessas empresas. Por quê? O tempo perdido em revisão, em validação do que era gerado por IA, ainda está tirando um tempo tão grande que quase empata, por isso os 16 minutos. Eu ganho tempo aqui, mas eu preciso revisar, eu preciso analisar o que foi gerado e eu quase empato, né, o tempo que eu ganhei é o tempo que eu levo revisando. Obviamente, há uma tendência de que isso melhore com o tempo. Com o tempo as ferramentas se tornam mais robustas, a verificação mesmo se torna mais automatizada, assim como os testes, que a gente tinha tanto tempo e tanto investimento em testes, também se tornam mais aptos com automação. Não tenho dúvida que com ferramentas de inteligência artificial vai ser o mesmo. Porém, a gente vai ver, e relatórios da McKinsey vão mostrar isso, que a demanda em cargos por ter uma fluência em IA, né, uma fluência em inteligência artificial, já aumentou, já cresceu 7 vezes nos últimos 2 anos. Uma habilidade com crescimento muito rápido em cargos, em descrições, né, job descriptions, descrições de trabalho. Nesse mesmo relatório da McKinsey vai mostrar que 70% das habilidades hoje exigidas pelos empregadores vão aplicar tanto em funções que vão ser mais automatizáveis, vamos dizer assim, por IA, mas também em funções puramente humanas. Então você está exigindo a mesma habilidade para funções completamente diferentes. Ah, e aí, por fim, um outro estudo, que esse vai ser também bem relevante para nossa reflexão, é um estudo da Harvard Business Review, em parceria com a Boston Consulting Group, também agora de março de 2026, com 1.488 trabalhadores, que vai mostrar que as pessoas estão perdendo um tempo bem grande do seu tempo, das suas horas diárias, com trocas de ferramentas de inteligência artificial. Então, usam diferentes ah, chats de Generative AI, usam diferentes ferramentas para agentes, e aí vão utilizar uma outra que é corporativo. E esse fenômeno está fazendo as pessoas perderem a sua própria produtividade. É um fenômeno que a Harvard vai chamar de AI brain fry, né? O cérebro das pessoas está fritando com o hype com elas não conseguirem acompanhar, estão tentando fazer um pouco de tudo, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, por fim, o relatório, o dado que vai trazer um peso um pouquinho maior é justamente o LinkedIn Skills on the Rise de 2026, lançado em fevereiro, que vai mostrar que empregadores estão priorizando skills, né, habilidades, acima de diplomas e títulos. Ou seja, coloca tudo junto agora. A gente vê as pessoas focando muito em certificações e novos cursos de inteligência artificial, a gente vê as empresas exigindo essa fluência com IA, mas a gente também vê que os empregadores estão preferindo focar em habilidades, em coisas que você consegue demonstrar através da sua experiência, através do seu currículo e através de uma entrevista de emprego, acima dos diplomas, dos certificados que você tem. Isso não sou eu quem está dizendo, isso quem está dizendo são esses dados, essas pesquisas da Harvard e essa pesquisa do próprio LinkedIn nesse relatório chamado Skills on the Rise. A primeira que eu vou me fazer com isso é: será que as empresas têm capacidade hoje para avaliar todas essas habilidades sem olhar para os certificados e para os diplomas? Se sim, como que essa avaliação está sendo feita para garantir que a gente está sendo justo nas avaliações? E isso é uma das reflexões muito boas e muito válidas de serem feitas. A outra é justamente para você, a sua carreira, e a minha também. Como que a gente consegue preparar para que as nossas habilidades, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente tem experiência, consigam ser estruturadas no nosso personal branding, na maneira como a gente se posiciona, no nosso currículo, na maneira né, o chamado storytelling, como a gente conta a nossa história corporativa, como a gente apresenta esses conhecimentos.
Porque se as empresas estão avaliando mais esse conhecimento que eu possuo, essas habilidades, essa minha capacidade de resolver problemas, essa minha capacidade de lidar com a pressão, se tudo isso está sendo colocado à prova como uma necessidade tão grande para as empresas, mais do que as certificações, eu preciso saber como posicionar esse meu conhecimento da maneira certa. Por isso que eu venho criando tanto conteúdo e falando tanto sobre personal branding. Se você não sabe, eu tenho um projeto, ele é em inglês, ele se chama You Visible, onde eu entrego, né, toda semana frameworks, modelo de construção de personal branding online para profissionais, modelo de estruturação de como você se posiciona profissionalmente. Porque eu venho falando isso e escrevendo sobre isso há bastante tempo. E eu vejo que ainda há um foco que eu considero errado, e aqui eu estou dando a minha opinião. Fique à vontade para discordar nos comentários. Inclusive, vou gostar de olhar para pensamentos diferentes a respeito disso. Mas eu vejo que o foco nos últimos anos ele cresceu tanto, o mercado ágil que eu citei é um grande exemplo disso, cresceu tanto em certificações e mostrar que você tem a capacidade com o framework, com a tecnologia, com o item específico tal, que a gente está esquecendo de olhar para quais habilidades eu tenho. Eu tenho essas 7 certificações aqui em gestão de projetos, mas se eu for colocado numa mesa com executivos me cobrando com muita força para que eu resolva um problema de um projeto que está atrasado. Eu sei resolver o problema, eu sei olhar para uma linha do tempo de um projeto, colocar as pessoas juntos e entender o que que eu preciso cortar do escopo, eu sei que tipo de técnica eu vou utilizar para conseguir fazer times trabalhar de maneira mais coesa, que tipo de técnica eu vou utilizar quando eu tenho times trabalhando em geografias completamente diferentes, culturas diferentes e fazer eles trabalharem como um time só. Isso tudo são habilidades que estão muito acima das certificações que eu tirei. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer com você. Como você enxerga as suas próprias habilidades, a sua capacidade para resolver os problemas e como você consegue contar essa história sem precisar citar nenhuma certificação, nenhum diploma, nenhuma formação que você fez. Com esse tema, a gente fecha aqui essa costura em cima desses tópicos que chamaram a atenção essa semana na curadoria que eu fiz para apresentar para você. E é justamente isso que eu quero fazer com você toda semana. Por isso, se é a primeira vez que você está consumindo esse conteúdo, seja muito bem-vindo. Se inscreva, retorne, porque o Volte para Caixa está aqui como um podcast, mas eu também tenho o canal no YouTube, tenho o Instagram, tenho vários canais para você se conectar, inclusive a newsletter, que vem entregando esse conteúdo em texto mais aprofundado, caso você tenha interesse aí para um próximo nível. E você também tem a oportunidade nessas comunidades de interagir comigo mais pessoalmente, mandar a sua mensagem, me contar um pouquinho sobre as dificuldades que você está enfrentando atualmente na sua carreira ou na maneira que você vem liderando os times na sua empresa ou até gerenciando o seu negócio. Esse é o podcast Volte para Caixa. O meu nome é William e vejo você no próximo episódio.